Amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 20. Dando continuidade à nossa série 10 palavras, Êxodo capítulo 20. Eu leio o versículo 14. Mas também leio Mateus 5. Versículos 27 a 32. Então você escolhe se abre a sua Bíblia em Êxodo 20. Não, abra a sua Bíblia em Êxodo 20. E ouça a leitura da palavra de Deus em Mateus 5. Combinado? Êxodo 20, versículo 14. A palavra de Deus diz: não adulterarás. Não adulterarás. Isso é Êxodo 20, 14. Mateus 5, palavras de Jesus, versículos 27 a 32, diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Texto leve essa noite, né? Vamos orar. Deus, nós clamamos para que essa palavra viva, contundente, exortativa, essa palavra de aconselhamento, essa palavra de direcionamento, essa palavra de amor, porque Pai amoroso que és, o Senhor, ao nos amar, demonstra o seu amor nos apontando o caminho de vida, no qual o mundo ao nosso redor e a cultura vigente tenta nos lançar a todo momento a um caminho de morte. Mas obrigado porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e obrigado porque em Ti somos mais do que vencedores, na pessoa de Jesus Cristo, aquele que vive, reina e há de reinar para todo sempre, diante de vivos e mortos. A Ele nós clamamos nesse momento e no nome dEle nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nos seminários teológicos, nos é ensinado que o propósito de uma boa introdução é capturar a atenção da audiência e tentar convencê-la em poucos segundos que aquilo que você vai dizer é digno de ser ouvido. Hoje eu não preciso de uma boa introdução. Quer ver só? Hoje eu vou falar de sexo, imoralidade sexual, casamento, adultério e divórcio. Bom ver nos seus olhos que eu tenho a atenção de todos. O fato é que nós vivemos em uma cultura de hipersexualização. Algumas pessoas têm usado essa expressão. Hipersexualização é essa que nem sempre diz respeito a algo explicitamente sexual, não necessariamente. Me parece que isso se dá muito mais na nossa cultura, nas subjetividades. É claro que há realidades explícitas, mas aquilo que está implícito, me parece que vai nos afetando, ou tentando nos afetar, e portanto tentando nos moldar, e aqui por nos afetar e nos afetar, ou nos moldar, eu estou falando de todos os seres humanos, não estou fazendo um recorte apenas dos discípulos de Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vivemos um tempo da banalização, por exemplo, da sexualidade. Vivemos um tempo onde há um uso dos estereótipos sexuais. Vivemos um tempo da objetificação feminina e tantas outras realidades. Viralizou há não muito tempo a fala de um influenciador digital que alertava a sociedade atual, e eu não sei se ele é cristão ou não, mas acho que foi muito feliz ao fazê-lo, sobre a adultização ou sobre a sexualização a partir de crianças, e todo o Brasil, a partir da internet, se movimentou nessa direção, dizendo: é isso mesmo, não podemos, temos que proteger as nossas crianças. Mas não me parece que é isso que eu vejo ao nosso redor. Não me parece que há uma preocupação com nossos filhos.
do mundo. Repito, estou falando da cultura vigente. Não me parece que temos, de fato, algum tipo de tato tentando proteger aquilo que alguns chamariam de valores ou de ética. E muito da nossa cultura ela é formativa nesse sentido. O papel da música, aquilo que ouvimos e aquilo que cantamos, a grande mídia, a indústria da moda, filmes, obviamente uma indústria multibilionária, talvez trilionária, a indústria pornográfica, sem contar o fato de sermos a primeira geração a termos acesso a todo tipo de conteúdo na palma da mão. E a verdade é que mesmo cristãos, e eu falo isso a partir de um exercício compassivo, pastoral, mesmo cristãos eu tenho percebido que estão confusos quanto a algumas coisas. Confusos quanto àquilo que são valores do reino de Deus e valores antagônicos ao reino de Deus. Confusos quanto a, pastor, mas tranquilo, isso não tem nada a ver. E repito, as coisas que ouvimos, o que lemos, o que assistimos, o que cantamos, é formativo. E é por isso que nós sempre precisamos, em tempos confusos como os nossos, voltar para o padrão criacional de Deus. Então, eu tenho pregado semanalmente Êxodo, mas você tem percebido como eu tenho voltado a Gênesis. Porque ao falar do Êxodo, ao falar da lei, eu preciso em alguns momentos falar daquilo que é desde o princípio. E casamento é desde o princípio. Homem e mulher é o perfil e o padrão criacional de Deus desde o princípio. Aliás, esse livro dos princípios, o livro do Gênesis, que é sim livro dos princípios, tanto em linguagem literal quanto simbólica, ou seja, trata do princípio em sentido cronológico, mas trata do princípio também de ordenamento de valor. Esse livro nos mostra já no seu primeiro capítulo, no capítulo de abertura, Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, que Deus criou o sexo e a sexualidade. Deus criou o sexo e a sexualidade. Como é que eu sei disso? Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra. Portanto, o que esse texto vai nos mostrar de modo muito simples e ainda assim tão fundamental, sobretudo nos dias em que vivemos, que como Criador dos céus e da terra, Criador de toda a vida, Criador de toda a existência, Ele possui autoridade final sobre quem somos e sobre qual é o nosso propósito. Ele estabelece autoridade última sobre o que significa ser homem, ser mulher, ser humano. De modo que é importante, meus irmãos, já de início, para falarmos o que iremos falar, a partir desse mandamento, afirmarmos que o casamento, e não vou falar apenas de casamento, mas o casamento, porque falar de adultério sem falar de casamento é botar a carroça na frente dos bois, se ele biblicamente definido, observado, criteriosamente, o que o casamento é? De modo muito simples, afirmação minha, aqui à luz da palavra, um homem e uma mulher biológicos, é importante no tempo que vivemos que eu adicione essa obviedade, um homem e uma mulher biológicos, potencialmente reprodutivos, porque potencialmente nem todo casal terá filhos, mas há o potencial reprodutivo entre um homem e uma mulher. Então, um homem e uma mulher biológicos, potencialmente reprodutivos, em uma relação monogâmica e pactual até o fim dos seus dias. Isso é casamento biblicamente definido. Um homem e uma mulher biológicos, potencialmente reprodutivos, em uma relação monogâmica e pactual até o fim dos seus dias. Uma das coisas que mais me traz alegria no ministério pastoral é realizar casamentos. Eu realizei dezenas, centenas talvez, não sei se centenas, mas mais de uma centena, certamente. E quando eu converso com os noivos, no período pré-casamento, eu pergunto, vocês farão os votos espontâneos? O que são esses votos espontâneos? São aqueles momentos onde um lê para o outro aquilo que preparou com suas próprias palavras, e eu encorajo que isso seja feito, eu acho muito bonito, mas eu explico. Porque quando eles perguntam, pastor, faremos os votos espontâneos, por quê? Eu falei, então faremos 2. Eu falo para todos os noivos, então faremos 2. Por quê? Porque os votos espontâneos são bonitos, são singelos, mas eles refletem, você há de concordar comigo, um estado temporal,
potencialmente afetivo, sentimental, romântico. É como eu me sinto em relação ao outro no dia mais especial da minha vida. Maravilhoso, digno de ser declarado. Contudo, há aquilo que chamamos de votos tradicionais, e desses eu não abro mão. Todo casamento eu faço os noivos repetirem os votos tradicionais. Por quê? Porque eles não são circunstanciais. Eles não são votos que refletem um estado momentâneo, por mais belo que esse estado seja. Pelo contrário, os votos tradicionais declaram coisas como: eu prometo amar-te e respeitar-te na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. E ao declarar marido e mulher, normalmente eu digo, diante dos votos aqui proferidos, diante de Deus, dos anjos e de todas essas testemunhas, eu como ministro do Evangelho os declaro marido e mulher. Você consegue perceber o peso dessas palavras? Que quando assumimos uma relação conjugal, não estamos fazendo esse pacto apenas um para com o outro, embora já seja importantíssimo e fundamental, mas diante de Deus, diante dos anjos, para o restante dos nossos dias. Então, como aquele que nos criou e nos desenhou, é Ele e somente Ele, o nosso Deus, que possui uma perspectiva definidora que nenhuma tradição, cultura, teorização ou mesmo nossos sentimentos podem superar. Um dos meus mestres, um dos meus professores, me ensinou a chegar diante do texto bíblico não apenas perguntando o que o texto quer dizer, porque esse é o primeiro passo. O primeiro passo de um bom estudioso bíblico, que há de fazer aquilo que nós chamamos de uma exegese bíblica, é olhar para o texto, olhar para o seu contexto. Que contexto? Contexto literário, contexto cultural, contexto econômico, contexto linguístico, contexto geográfico, contexto religioso, os múltiplos contextos, voltar para os textos originais, no Antigo Testamento, majoritariamente hebraico, com porções de aramaico, no Novo Testamento, grego, koiné, e ao fazer toda essa tarefa, ou desenvolver toda essa tarefa, que não é pequena, e é muitíssimo importante, nós passamos então a nos aproximar daquilo que foi uma compreensão dos leitores originais. Esse é o desafio de um pastor teólogo. Entender o mais perto possível, mesmo estando em 2025, Campo Mourão, Brasil, como é que os primeiros leitores receberam estes textos. É um desafio imenso. Entendendo isso, agora você interpreta o texto e você aplica o texto ao coração. Ou seja, você contextualiza essas verdades antigas, como uma verdade aqui de Êxodo 20, dos 10 mandamentos, e como é que eles podem fazer sentido de modo prático na mente e no coração daqueles que ouvem hoje. Já é um baita trabalho, honestamente. Horas e horas. Uma vida de estudo. Contudo, não podemos parar no que o texto quer dizer. Precisamos, e aí eu incluo a mim e a você, quando ouvimos a palavra de Deus, nos perguntarmos o que o texto quer fazer. Ou seja, por mais importante que seja compreender de modo aproximado, como os primeiros leitores, ouvintes compreenderam, é igualmente importante nos perguntarmos hoje, à luz do que o texto está dizendo, o que ele quer fazer na minha vida. Porque se assim não fizermos, meus irmãos, corremos o risco de sairmos daqui como quem sai de uma palestra qualquer, com novos aprendizados, novos insights, intelectualmente desafiados e municiados. Mas nós precisamos nos lembrar que o propósito da palavra de Deus não é apenas nos conceder informação, o propósito real da palavra de Deus é gerar transformação. Não é apenas informar. Eu conheço crentes que são bem informados, mas são estéreis, espiritualmente falando. Eu conheço gente que conhece Bíblia, mas não tem transformação e testemunho de vida. Eu conheço gente que quanto mais conhecimento adquire, e não, ter mais conhecimento não significa frieza espiritual, não, a letra mata, mas o espírito vivifica, não é isso que o texto está dizendo, letra ali é lei, letra ali é absolvição pela lei, então tentar viver pela lei mata, mas viver pelo espírito vivifica, então em nome de Jesus não interpretemos esse texto errado. Contudo, é possível que o conhecimento, sem a condução do Espírito e sem as perguntas, o que esse texto quer fazer na minha vida e através da minha vida,
é possível que adquiriremos apenas algo que intelectualmente nos desafie, sem que de fato aquilo nos mova a uma direção mais próxima de Jesus. Então, de tudo que falaremos aqui, as perguntas que eu quero sugerir a vocês é: o que esse mandamento tem a nos dizer hoje? Como é que ele te exorta, te confronta, te consola, te encoraja e te alerta? De que modo esse mandamento estranhamente óbvio, tal qual não matarás, de que modo ele toca profundamente a sua alma? De que modo esse mandamento mexe com as suas convicções, mas também com seus mais profundos afetos, desejos e intenções, até os mais ocultos? De que maneira Jesus expande esse mandamento? Então, Êxodo 20, versículo 14, não adulterarás. Me parece muito, em certa medida, aquilo que vimos na semana passada, porque quando eu leio não matarás, eu disse, parece óbvio e autoexplicativo, vamos para o próximo. Não adulterarás também me parece um tanto óbvio, um tanto autoexplicativo, mas imagino que se você estava aqui domingo passado, você sabe que nem tudo aquilo que parece óbvio é tão óbvio assim. É óbvio na literalidade, mas há nuances, há realidades múltiplas que o texto vai se abrindo diante de nós. Primeiro, não era óbvio na cultura onde foi concedido. Por quê? Porque os povos do Antigo Oriente Próximo não eram monogâmicos. Não eram monogâmicos. Eles não pensavam no casamento, um homem e uma mulher de modo pactual, monogâmico para o resto da vida. Não, então não era óbvio para os israelitas. Não apenas não era óbvio, mas havia um propósito. Propósito esse que é atemporal, inclusive aplica aos nossos corações. Qual é esse propósito? É Deus dizendo que o povo dele deve viver de modo contrastante e distinto em relação aos povos circunvizinhos. Mesma verdade hoje. Que verdade é essa? Que o povo de Deus não deve viver, assim como sua mãe falava, como todo mundo. Por quê? Porque o povo de Deus não é todo mundo. Simples assim. Então, a ética sexual cristã, ela é exclusiva. Ela aponta para a castidade. Ela aponta para a santidade, ela reprova a defraudação, ela subverte a lógica do mundo, ela é contrária à infidelidade. Por quê? Porque em Êxodo 19, um capítulo antes do estabelecimento da lei, Deus olha para o seu povo e diz: vocês serão para mim um povo santo. Em outras palavras, vocês serão para mim uma comunidade de contraste. Vocês são diferentes e serão diferentes de todos aqueles que estão ao seu redor. E repito, isso tem implicações profundas sobre sexo, sexualidade e casamento. Mas hoje eu quero me debruçar sobretudo sobre as palavras de Jesus. Eu quero examinar as palavras de Jesus no Sermão do Monte sobre esse assunto, fazendo referência a esse mandamento. Então, Mateus 5, versículos 27 e 28 dizem: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Vocês ouviram o que foi dito. Mais uma vez, ele começa da mesma maneira como vimos na semana passada, falando do assassinato. Agora, não é vocês leram o que foi escrito, não é interessante? A escolha das palavras. Você que está aqui há algum tempo já percebeu que nenhuma expressão bíblica ela é desperdiçada, ela é deslocada e ela é despropositada. Não é vocês leram o que foi escrito, é vocês ouviram o que foi dito. Por quê? Porque a mensagem de Jesus não é uma reinvenção da lei. Jesus não está revogando a proibição do adultério, de maneira alguma, não faria o menor sentido. A explicação de Jesus não se propõe a apagar ou antagonizar com aquilo que Deus havia determinado. O confronto de Jesus aqui se dá em corrigir, não aquilo que está escrito, mas em corrigir aquilo que foi dito a partir do que se escreveu. Percebe a diferença? Porque uma coisa foi o que Deus falou, outra coisa foi o que a turma entendeu. Uma coisa é o que Deus mandou escrever, e literalmente escreveu com seu dedo nas tábuas da lei. Outra coisa foi aquilo que interpretaram como multiplicidade aplicativa daquilo que Deus havia escrito. E quem interpretou? Os mestres da lei, os doutores, os fariseus, os rabinos, aqueles que se ocupavam de tentar interpretar a lei e ensiná-la à nação de Israel. Porque é possível, meus irmãos, ainda hoje, que ao lermos o que está escrito, interpretemos a literalidade do texto sem discernir o espírito daquilo que foi revelado. Porque quando nós falamos de adultério aqui, nós precisamos de novo compreender o contexto, agora o contexto da época de Jesus.
Porque, repito, quem havia dito? Os doutores da lei. Aqueles que arrogam para si a exclusiva interpretação do que Deus havia escrito. E, infelizmente, por muitas vezes, eles fizeram isso de modo errôneo, de modo equivocado, ou, pelo menos, de modo reducionista. Então, eles olhavam para a lei, Êxodo 20, versículo 14, e pensavam, bom, a lei manda não adulterar. Ok, mas eu estou cansado da minha esposa. Isso literalmente acontecia. Então, o que eles pensavam? Bom, eu estou cansado da minha esposa, eu quero uma outra mulher. Eu não vou adulterar, porque adulterar a lei diz que não pode. Então, eu vou mandar minha mulher embora para poder ficar com aquela que eu quero ficar de verdade. Logo, se eu repudiar a minha esposa e ficar com a mulher que eu quero de verdade, sem ter adulterado com ela contra a minha esposa, então eu estou limpo diante da lei. Essa literalmente era a maneira da turma pensar. Então eu não quero trair, então não vou trair, eu só vou abandonar. E aí, abandonando, estou livre para viver um novo relacionamento. Eu sei, pode soar absurdo, mas tem muito crente pensando assim hoje. Tem muita gente pensando, não, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou macular minha relação com Deus, eu não vou macular o leito conjugal, então eu vou chegar e eu vou falar, olha, infelizmente, não sei o que aconteceu, mas não dá mais. Eu não te amo mais. Como se amor pactual fosse sinônimo de relação adolescente, apaixonada, que agora está e logo não está mais, que se dissolve na primeira ventania. Isso não é casamento, isso é paixonite, isso é outra coisa. Mas é importante também que se entenda que na época de Jesus havia duas escolas rabínicas de interpretação sobre o casamento e sobre o divórcio. A escola de Hillel e a escola de Shammai. Rabino Hillel, ele tinha uma visão mais conservadora. Ele dizia o seguinte, divórcio sem chance. Deus disse que odeia o divórcio. Então, nada de divórcio. A não ser quando há uma falta, quando há um delito no sentido da imoralidade sexual. Aí há uma permissão do divórcio. O Shammai já dizia o seguinte, não. É uma visão mais liberal da interpretação teológica, rabínica da lei. E ele dizia, não. Um marido, lembre-se, uma sociedade patriarcal, literalmente. O marido tem direito de romper a relação por aquilo que ele quiser. Ele está cansado, ele divorcia, ele gostou de outra, ele divorcia. Então, assim, ele não fazendo nada errado, ele pode divorciar com muita tranquilidade. Então, Jesus aqui, ele está falando dos mestres da lei. Quando ele fala, os seus discípulos sabem qual é o contexto. Mas, embora ele fale dos mestres da lei, ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando para pessoas como nós. E o que ele está tentando comunicar aos seus discípulos, a eles e a nós, sobre esse tema? Eu penso que algumas coisas. Primeiro, o que Jesus me parece estar dizendo é cuidado para que ao respeitar a literalidade da lei, vocês também não caiam no erro de deturpá-la em seu espírito. Por quê? Porque é possível, Jesus vai explicar, que você não se deite com outra mulher. E aqui eu estou falando sempre no masculino, mas obviamente funciona dos dois lados. Que você, homem, não se deite com outra mulher, que você, mulher, não se deite com outro homem. É possível que você não se deite com outra mulher ou com outras mulheres, senão a sua, e mesmo assim, Jesus vai dizer, adulterar em seu coração. Então, Jesus tem essa mania de complicar as coisas. Jesus tem essa mania de nos fazer olhar para além da superfície. Porque, repito, era assim que os mestres da lei olhavam. Se eu não adulterei, ou seja, se eu não me deitei com outra pessoa, então eu estou tranquilo diante de Deus. É possível, me escute nisso, em nome de Jesus. Isso é um alerta pastoral. É possível que você, sendo casado ou casada, você viva relações adúlteras, fantasiosas, hipotéticas, de desejo, de conquista, de flerte, de conversas inadequadas, de troca de mensagens nas redes sociais. Mas, pastor, nada aconteceu. No fundo, você sabe que no seu coração já aconteceu. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, para fazer alusão a um outro texto, que um abismo chama outro abismo. E acredite em mim, eu lido com isso todos os dias. Há 15 anos, no mesmo lugar.
Eu sei o que pequenas concessões podem realizar. Eu sei as tragédias que podem acontecer a partir de pequenos passos de pessoas carentes, que ao reagir de modo inadequado, embora não explícito, a uma fala, a uma escrita ou a uma lisonja, eu sei como tudo começa. E eu sei onde é que termina. Termina em morte. Termina em tragédia. Termina em adultério. Termina em divórcio. Termina em famílias destruídas. Não brinque com o pecado. Em nome de Jesus, é o que Jesus está dizendo. Porque é possível que ao pensar estar servindo a Deus, você exerça sua fé de modo ilegítimo. Porque esse homem que larga sua mulher sem adulterar, ele acha que ele está correto diante de Deus. E aí surge a carta de divórcio, citada aqui por Jesus no versículo 31. Agora, antes da carta de divórcio, havia algo chamado repúdio. Um homem largava sua mulher, abandonava sua mulher. E imagine uma mulher abandonada, repudiada, do primeiro século para trás. Quem é que ia casar com essa mulher? Ninguém. O preconceito era enorme, por mais que ela fosse inocente e parte ofendida na relação. Mas é claro que ao estabelecer a permissividade da carta de divórcio, Deus não está permitindo ou endossando o divórcio, Ele está apenas protegendo a parte mais frágil da relação, nesse contexto, para que o abandono não fosse a lógica vigente. Então é uma lei que, embora não desejável, é uma permissão, fruto do amor do nosso Deus. Mas Jesus, quando fala desse mesmo tema, em Mateus capítulo 19, ele diz, mas não foi assim desde o princípio. Ele fala, vocês têm a carta de divórcio, mas o divórcio só acontece, Jesus é duro nas palavras, o divórcio só acontece quando há dureza de coração. O que Jesus está dizendo? Que só há divórcio mesmo quando a infidelidade se dá num relacionamento, ou seja, eu estou lidando com realidades extremadas, mesmo diante da infidelidade, só há divórcio com dureza de coração. Por quê? Porque aquele que se divorcia está afirmando, eu não quero ou eu não sou capaz de perdoá-lo ou perdoá-la, portanto, siga a sua vida. Depois que Jesus fala isso em Mateus 19, os discípulos falam, o que a gente faz? E aí Jesus fala, casamento é coisa séria. Ele não fala isso literalmente, mas é o que ele está tentando comunicar. Só que existe um porém. Normalmente você dava uma carta de divórcio para quem adulterava. Então, de novo, imagine você, uma mulher, sobretudo uma mulher no primeiro século com carta de divórcio. A carta sinaliza, posso me casar de novo, mas a carta também coloca um rótulo na testa dizendo, adúltera. Possivelmente. Não como regra, mas possivelmente. O que Jesus está tentando nos mostrar? Que homens religiosos usam a lei para se proteger. Você deve se lembrar de João 8, aquela história onde uma mulher é pega em adultério flagrante. Lembra dessa história? E ela é levada para a praça. E os homens estão prontos para apedrejá-la. E aí perguntam para Jesus o que fazer. E Jesus fala, muito simples. Quem tiver limpo pode começar a apedrejar. Quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra, e todos, do mais jovem ao mais velho, acabam indo embora. Por que é o texto da mulher adúltera e não do casal adúltero? Já parou para pensar sobre isso? Para ter adultério tem que ter dois, né? Por que levam a mulher? Cadê o cara? O que está acontecendo? Então perceba, os religiosos não estão preocupados com o adultério daquela mulher. Os religiosos estão preocupados em usar a lei para se proteger e para acusar Jesus. E aí, Jesus? A lei manda apedrejar, o senhor manda o quê? E Jesus, genialmente, como sempre, diz, bom, eu digo que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus está mostrando aqui? Ou das várias coisas, Ele está lidando com questões nos nossos corações, que nem sempre são explícitas. Ele está mostrando que fariseus, saduceus, mestres da lei, doutores, religiosos de todos os tempos e todas as épocas, usam a palavra de Deus para ferir. Mas vocês, meus discípulos, preste atenção, vocês não vão usar a palavra para ferir a outros, vocês usarão a palavra como um espelho para analisar a si mesmos. É isso que ele está sinalizando.
Usem a palavra de Deus não para dizer o quão retos e o quão justos os senhores são ou as senhoras são. Usem a palavra de Deus como um filtro, como algo que vai esquadrinhá-lo profundamente e mostrar sobre si coisas que talvez lhes sejam desconhecidas. E porque são conhecidas a Deus e desconhecidas a nós, precisamos pedir que Deus revele sobre nós aquilo que de nós não sabemos. Porque sim, como diria Spurgeon, há pecado até na nossa santidade. Há lama até na mais bela flor do jardim. Há veneno da serpente nas áreas da vida. O espírito da religiosidade é acusatório, mas o espírito do evangelho é o que nos faz olhar para os céus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Porque pode ser que na literalidade dos fatos, você e eu jamais tenhamos cometido adultério. Pode ser. Mas Jesus está dizendo: será que não há coisas no seu coração que precisam ser tratadas? Será que você nunca desejou, cobiçou, ou pode até não ter tido coragem, mas imaginou como poderia ser? Será? E eu creio que nós sabemos a resposta. E talvez você ouve isso e fala: tá bom, pastor, quem sobra? O que eu faço? Porque se não é apenas a literalidade da execução do pecado, mas o desejo pecaminoso no coração, então quem é que sobra? A resposta é essa que você está imaginando mesmo: ninguém. Mas o que eu faço? Bom, Jesus nos orienta. Olha o versículo 29 de Mateus 5 em diante. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Deus leva a santidade sexual a sério. Se o seu olho fizer pecar, arranque. O que Jesus não está fazendo? Ele não está fazendo um endosso à automutilação física, pelo amor de Deus. E eu sei, pode parecer absurdo, mas há relatos na história cristã, inclusive de um daqueles que é chamado de pais da igreja, que arranca um membro do seu corpo por interpretar esse texto literalmente. Mas o que Jesus está dizendo ao afirmar: se o teu olho direito te faz pecar, arranca fora; se tua mão direita te faz pecar, arranca fora. Ele está sinalizando que a imoralidade sexual precisa ser tratada com seriedade e não deve ter parte alguma nas nossas vidas. Traduzindo, existe algo na sua vida que te leva à possibilidade de intencionalmente pecar, um pecado premeditado, um pecado sabido, um pecado outrora desejado. Existe alguma amizade, existe algum relacionamento, existe algum ambiente, existe alguma rede social, existe algum contato, existe algo na sua vida que pode levar àquilo que no fundo você sabe ser uma tragédia anunciada. Jesus está dizendo: corta fora, não brinca, não tente provar-se mais forte do que sua própria carne, você vai perder. Não tente. Aprenda com José. Lembra de José do Egito? Homem temente a Deus, desejado pela mulher do seu senhor Potifar. E quando a mulher agarra José, e é dito que José era um homem formoso, obviamente por essa razão, imagino que não apenas por isso, mas pela sua inteligência, pela sua capacidade de produzir riquezas, a mulher do seu patrão o deseja, e não apenas flerta, não apenas intenciona, mas tem um momento que só está os dois, ela agarra. Sabe o que José faz, meu camarada? Sabe o que José faz, minha irmã? José não fala: veja bem, senhora, deixa eu lhe dizer como essa postura é inadequada. Meu amigo, o texto diz que ela põe a mão em José, segura a roupa, José foge, a roupa fica na mão, ele sai correndo nu. É um texto estranho, mas sabe o que esse texto está dizendo? Não pague para ver. Diante do pecado e da derrota possível e iminente, saia correndo naquele exato momento. Por que muitos homens e mulheres caem? Porque ousam brincar com o pecado. Simples assim. E quando eu estou falando de adultério, é claro que eu estou falando com casados, mas quando eu estou falando de santidade sexual, eu estou falando com todos. Jovens solteiros,
Deus não te colocou no mundo para ficar defraudando o seu irmão e sua irmã. Jovens solteiros, Deus não te colocou no mundo para ficar testando, beijando um e outro e passando de cama por cama, para ver realmente quem dá certo, quem dá match e quem dá química, para quem sabe você possa namorar, para quem sabe você possa um dia noivar, para quem sabe você possa casar. Essa não é uma postura de um filho e uma filha de Deus, simples assim. Porque relacionamento fora do casamento se chama adultério. Mas relacionamento antes do casamento se chama fornicação, defraudação, pecado. Existe algo, meu irmão e minha irmã, que serve na sua vida e que você sabe, que serve como um atalho para o pecado. A orientação de Jesus, não é minha, é arranque imediatamente. Imediatamente. Nós somos seres carentes, desejosos por aprovação e validação. Nós somos seres que, quando fraquejamos, somos passíveis de ouvir vozes que tanto desejamos, que talvez há tempos não temos ouvido dentro de casa. Eu já disse isso aqui. Satanás não vai se apresentar, meu irmão e minha irmã, de tridente e chifre e dente de vampiro. Para os irmãos ele vai se apresentar como uma bela moça de salto alto. Para as minhas irmãs ele vai se apresentar sendo o marido exemplar, carinhoso, elogioso e afetuoso que você sempre quis. Percebe como as tentações não se revelam como ameaças, e sim como realidades desejáveis? Esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 11, ele diz: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo. Olha que interessante, Paulo está dizendo, não estou falando uma turma aí fora. Ele diz, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo, ou seja, é impossível. Estou-lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Perceba como o apóstolo Paulo leva a sério uma vida de testemunho contrastante à vida do mundo. Ele está dizendo não que cristãos não pecam, ele não está dizendo que cristãos não deslizam, ele não está dizendo que cristãos não cometem tropeços, mas ele está dizendo que um pecador contumaz, um pecador que insiste em não se arrepender, que pensa que pode viver a comunhão com Deus e a comunhão com o mundo, Paulo está dizendo, com esse tipo de pessoas você não deve nem se associar. Percebe a dureza dessas palavras? Percebe o quão contundentes são esses conselhos? Eu creio que, por palavras como essa, que igrejas precisam retomar cada vez mais e de modo adequado, amoroso, o princípio da disciplina bíblica. E eu não chamo de disciplina bíblica aquela exposição pública que talvez alguns de nós nos acostumamos a ver há anos atrás. Mas a verdadeira disciplina bíblica que em amor diz a um irmão e a uma irmã, meu irmão, não é possível que você pense que é possível viver a realidade da comunhão plena com Deus com esse estilo de vida pecaminoso. Contudo, voltando para as palavras de Jesus, eu acho que o que realmente Ele está nos ensinando é que a lei jamais vai dar conta de lidar com os dilemas profundos do nosso coração. A religiosidade acusa e transfere responsabilidades, mas a verdadeira fé cristã é aquela que assume a responsabilidade por nós mesmos e também pelos nossos irmãos. Senão, nós pensaremos que a palavra de Deus e o texto bíblico servem apenas para categorizar as culpas alheias. E é isso que eu mais vejo cristãos fazendo aí fora.
Veja aquele, veja o fulano, veja o ciclano, veja aquela igreja, veja aquela comunidade, veja aquele povo. Não entendeu nada. A palavra não é espada para ferir o outro. A palavra é espada para sondar meu coração. Um grande teólogo já disse: leia a Bíblia contra si mesmo. Leia a Bíblia contra si mesmo. Porque aí alguns de nós, se usarmos o texto para categorizar culpas alheias, vão olhar, por exemplo, para o casamento e pensar: desculpa pastor, meu casamento não está bom. Então como é que eu posso me divorciar sem sofrer qualquer tipo de juízo de Deus sobre a minha vida? Aí, eu vou exagerar, tá? Mas não muito. Aí daqui a pouco a gente está lidando com gente que está pedindo a Deus para ser traída, para poder ter uma desculpa de sair de um relacionamento ruim. Vocês acham que eu estou brincando? Eu não estou brincando. Porque ao invés de ler o texto de Efésios sobre casamento, da seguinte maneira equivocada que eu vou lhe dizer. Porque o texto não diz: maridos, digam para suas esposas se submeterem aos senhores e auxiliarem-nos em tudo. Assim como o texto não diz: esposas, esfreguem na cara dos seus maridos todas as vezes que eles não lhes colocarem em primeiro lugar. O texto não diz isso. O que o texto diz? Marido, está me ouvindo? Ame. De que maneira? Sacrificialmente. Sacrificialmente quanto? Igual Jesus. O que isso quer dizer? Morra. Morra. Morra para si mesmo. Morra para o seu orgulho. Morra para o seu ego. Esposas, estão ouvindo? Enxerguem os seus maridos como homens que Deus colocou nas suas vidas, como presentes de Deus. E ao ouvirem, e ao auxiliarem, e ao se colocarem ao lado dele na missão que Deus concedeu ao casal, saiba que você está honrando primeiramente a Cristo. E nós diremos: mas ele não merece, ela não merece. Paulo diria, Deus diria, Jesus diria: eu não perguntei se ele merece. Eu perguntei se você está levando a sério o que eu te disse que você precisa viver. E aí, pode ser que maus casamentos se tornem casamentos maravilhosos, quando eu deixo de tentar mudar o outro, e quando eu assumo sobre mim a responsabilidade do homem de Deus que eu tenho que ser. Quando eu assumo a responsabilidade da mulher de Deus que eu tenho que ser. Quando cada um assume a responsabilidade diante de Deus, a despeito daquilo que se pode ver, porque a caminhada com Cristo não está pautada naquilo que se pode ver, mas na fé. E aí, então esse mandamento, Êxodo 20, versículo 14, ele não existe apenas para me proibir de adulterar. Espero que isso esteja claro. Ou ver quem está em falta. Não sei não, hein? Acho que aquele casal ali não anda bem. Esse mandamento me faz olhar para mim mesmo e orar, não como fariseu que diz obrigado por tudo que eu faço, mas como publicano que de joelhos, sem coragem de olhar para os céus, bate no peito dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. Não é tem misericórdia do que eu faço, não é tem misericórdia dos meus pecados e intenções, e debilidades e limitações, não é tem misericórdia do adultério que eu cometo ou não cometo, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque o problema não está nas minhas atitudes, de modo que minhas atitudes são apenas sintomas de um coração carente da graça. Tem misericórdia de quem eu sou, porque se não for a sua intervenção divina sobre a minha vida, eu estou perdido. Se não for a sua intervenção sobre o meu casamento, eu estou perdido. Se não for a sua intervenção sobre os meus filhos, eu estou perdido. Tem misericórdia de mim, porque pode ser, Senhor, que eu não cometa a literalidade do adultério, mas o Senhor sabe como o meu coração é inclinado para o mal, então me ajuda, hoje e sempre, para a Tua glória,
e pela tua graça. É isso que eu creio que esse mandamento deseja nos ensinar. Que nos coloquemos nesse momento em postura humilde de oração. Eu não posso terminar uma palavra como essa sem dizer algumas poucas coisas. Primeira delas, tomara que não, mas pode ser que alguém aqui esteja vivendo em pecado sexual. Hoje é dia de arrependimento. Pode ser que alguém aqui esteja planejando viver em pecado sexual. Hoje é dia de conserto. E se você não está na primeira nem na segunda categoria, a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fortaleça-se em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, a Ti clamamos, que nos liberte de nós mesmos, porque abandonados à própria sorte, só o Senhor sabe o que seríamos capazes. Não apenas nessa área da santidade sexual, mas a santidade dos pensamentos, como foi dito aqui, nas nossas avarezas, nos nossos egoísmos, nas nossas calúnias, nas nossas idolatrias. Que essas tábuas da lei não sirvam como tábuas que olhamos de longe, mas que nos sirvam como espelhos, que enxergamos de perto aquilo que somos, e tenhamos a coragem de nos ajoelhar diante de Ti, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque sem Ti nós estamos perdidos. Ao mesmo tempo nós queremos agradecer pela Tua bondade, agradecer pela dádiva da vida, agradecer pela salvação que nos alcançou, agradecer pela remissão e perdão dos pecados, agradecer pelo sangue vertido na cruz, agradecer pelo Seu corpo partido, agradecer pelos nossos casamentos, agradecer pelos sonhos que o Senhor nos permite sonhar, agradecer por coisas que vivemos, que quem sabe há 5 ou 10 anos jamais imaginaríamos. Agradecer porque o Teu amor é maior e melhor que a vida. Agradecer porque sem Ti nada podemos fazer, mas podemos todas as coisas em Ti, aquele que nos fortalece. Louvado seja o Teu nome, em nós, na Tua igreja, para todos sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.